Olá, muito bom dia. Vamos começar a nossa coletiva pré-jogo, estreia do Beck na segunda divisão, técnico Leandro Melich. Primeira pergunta nessa coletiva pré-jogo, Gerry de Oliveira, Rádio Blue Sports. Muito bom dia, professor. Prazer estar conversando a primeira vez. Primeira vez a gente nunca esquece, né? Eu quero fazer duas perguntas numa, sobre a primeira vez, sobre a estreia da equipe na competição. Como que o senhor gera essa expectativa, principalmente com a presença do torcedor do Blumenau Esporte Clube? E eu quero saber, sendo um primeiro jogo, desconhecendo totalmente o adversário, de que forma que o Beck vem para essa partida? Vem uma forma mais reativa, proativa? De que forma você trabalhou o Beck para essa estreia especificamente contra o Metropolitano, professor? Muito obrigado, Gerry de Oliveira, Rádio Blue Sports. Legal, Gerry. É um prazer estar recebendo vocês aqui, falando com vocês. Realmente o primeiro jogo ele é sempre nervoso, independente do contexto, né? E é normal, né? A gente tem 45 dias de preparação, então é um jogo ansioso, é um jogo que é diferente, né? Mas a gente tem conversado bastante com os nossos atletas, né? E com a comissão mesmo, porque isso passa para todos, até com a parte da diretoria também, que a gente fez o que a gente pôde fazer de melhor, né? E então até amanhã, na hora do jogo, o que tiver de fazer de preparação e tranquilidade, com muita organização, a gente vai fazer e a gente fez da nossa parte dentro do campo. É normal o nervosismo, mas eu acho que a hora que começa o jogo, a gente vai se encaixando e vai se ambientalizando, né? É lógico, e a gente espera e a gente tem certeza que o estádio vai estar lotado, com ambas as torcidas. Então a gente espera que o espetáculo seja bonito e que a gente possa fazer um bom espetáculo para a nossa torcida principalmente, né? Com relação ao jeito de jogar, a gente trabalhou e a gente tem como metodologia um modelo de jogo bem definido, né? Então a gente vai procurar jogar, mas a gente sabe que o futebol o jogo dura em média 100 minutos, né? Então existem momentos que você vai poder propor jogo, existem momentos que você vai ter que se fechar um pouquinho mais e esperar o adversário propor um pouco o jogo. Isso é muita leitura no momento do jogo que a gente vai poder tomar essas decisões, mas a gente preparou a equipe para todas essas situações e a gente espera que a gente consiga já no primeiro jogo poder utilizar e fazer bem feito a situação que a gente propor naquele momento. Professor, eu gostaria de saber em relação ao nível do elenco hoje, antes da estreia. A gente sabe que o Beck começou um trabalho novo, contratou muitos jogadores, chegaram muitos jogadores para várias posições. Como que o senhor analisa o estágio de preparação do elenco hoje? Está preparado? Está como o senhor esperava? Existe alguma coisa que precisa ser vista ainda? Como que, analisando o elenco como um todo, satisfatório hoje? Precisa de alguma reposição? Como que o senhor analisa essa questão? Então, não é uma pré-temporada, né, de começo de ano, né? A maioria dos atletas já vem de uma pré-temporada no início do ano, com campeonatos estaduais. Então, a gente está numa intertemporada, mas a gente reuniu o grupo há 45 dias, né? Então, não era um time que estava formado e foram chegando peças. É um time que todas as peças foram contratadas, foram feitos os estudos e analisados os jogadores. E a gente conseguiu trazer boas peças, a gente tem de 2 a 3 atletas por posição, alguns atletas que conseguem fazer 2 posições, e isso, 2 ou 3 até, isso foi uma coisa que a gente pensou bastante na hora de montar o elenco, né? Então hoje a gente tem 24 jogadores de linha, 3 goleiros, e eu acho que é o ideal para se trabalhar, é um grupo enxuto, mas você consegue dar atenção para todo mundo e consegue treinar todos com qualidade. Acho que isso é importante, né? Então, a princípio a gente não pensa em contratar ninguém, né? Mas agora depende muito mais do desempenho e da performance dos atletas dentro de campo. Mas pelo que eu tenho visto, os 3 amistosos mostraram isso, a gente tem boas peças de reposição e a gente tem certeza que eles vão brigar entre eles para poder assumir a posição de titular. Eu estou bem satisfeito com o trabalho que vem sendo feito pelos atletas. Professor, numa competição como essa, o que mais importa? São os 3 pontos ou a performance de uma equipe nesse início de trabalho? Já eu não consigo desvincular uma coisa da outra, né? Eu não consigo desvincular um futebol bem jogado com os 3 pontos. Eu acho que se você jogar um futebol bem jogado, se você conseguir controlar o jogo, você está mais perto da vitória,
né? Então eu procuro preparar os meus atletas para essa situação, né? Eu acho que quanto melhor você jogar, mais perto da vitória você está, mais perto dos 3 pontos você está. Lógico que às vezes você joga mal e ganha, às vezes você joga bem e perde, mas isso não é uma rotina, né? Não é uma coisa constante. Eu acredito muito em jogue bem, ganhe o jogo, né? E é assim que a gente prepara o nosso time. Professor, o que o torcedor do BEC pode esperar amanhã na prática? A gente sabe que, claro, cada jogo é um jogo, cada adversário é diferente, mas o senhor vai prefere um time meio campo mais povoado, com mais toque de bola, prefere um time com pontas rápidas para jogar no contra-ataque? Qual que é a característica que o torcedor do BEC pode esperar ver dentro de campo? Independente da formação que a gente vai usar, e a gente tem treinado 2, 3 formações ofensivas diferentes, né? A gente respeita muito também a característica do atleta, então vai depender muito do atleta que vai estar em campo, mas independente disso a gente tem uma ideia de jogo que é que o time seja intenso, né? Seja agressivo tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? E acima de tudo que a gente consiga propor um espetáculo para o nosso torcedor, né? Então a gente vai tentar fazer e propor isso, um bom espetáculo, ser intenso ao máximo para que a gente possa atingir a nossa performance. Lógico que a plataforma que nós vamos usar vai depender do modelo, do momento do jogo que a gente vai estar vivendo naquele instante, e com certeza a gente também vai variar dentro de uma partida para outra, então é só na hora mesmo que a gente vai poder tomar essas decisões. É uma estreia, mas com pinta de final de campeonato, né? Por tudo que envolve Metropolitano e Blumenau, pelo histórico das duas equipes, por ser da mesma cidade. Qual o impacto de uma vitória ou de uma derrota numa estreia dessa, com esse jeito de final que podemos dizer, professor? A gente sabe que é um jogo de clássico, que é um jogo importante para todo mundo, mas não é esse jogo que decide o acesso nosso, né? Então, independente da vitória ou da derrota, você tem que manter o pé no chão, né? Não é esse jogo que vai definir o nosso destino e o nosso futuro, né? E sim a somatória de todos os jogos até a fase final. Então a gente, independente do que aconteça, a gente tem que manter o pé no chão. A gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, a gente sabe que os atletas estão executando muito bem, né? E a gente espera, lógico, que eles façam um bom jogo, mas a gente acredita numa constante, numa sequência de jogos para poder atingir o objetivo final, né? Então a gente sabe que não é esse jogo que vai decidir o nosso futuro, mas ele faz parte disso. A gente tem que encarar isso com muita vontade, muita seriedade, muita responsabilidade. Uma derrota impactaria um pouco mais do que uma vitória, olhando no contexto? Acho que depende do ângulo que você olha, né? Não que a vitória seja ruim e a derrota seja ruim, ou a vitória seja boa e a derrota seja boa. Eu já vivi contextos, inclusive no Rio Branco ano passado, que a derrota no clássico praticamente definiu o título nosso. Então você perdeu o clássico e foi campeão e ganhou o acesso, porque várias coisas aconteceram depois dessa derrota, né? Então eu já tive uma experiência. Lógico que o ganhar o clássico ele também é gostoso, né? Te faz bem, te consolida com relação ao seu trabalho. Então isso não é uma receita de bolo, é uma coisa que o que acontecer a gente tem que pegar as coisas ruins e consertar e dar sequência nas coisas boas. Professor, gostaria de perguntar sobre os jogos treinos, né? Foi adotada uma postura de não revelar os resultados, né? Mas gostaria de perguntar para o senhor, será que agora a gente pode saber um pouco do que aconteceu, como que foi, o que foi tirado mais de importante desses jogos, quanto é importante ter esses adversários para poder fazer uma boa preparação também? Na verdade a gente não divulgou, isso foi de acordo, então a gente vai manter isso aí, mas eu posso te dizer que nós fizemos 3 jogos, a gente usou 2 equipes diferentes no primeiro e no segundo tempo no primeiro jogo, e no segundo também, e no terceiro jogo a gente deu um pouco mais de minutos para alguns atletas e menos para outros, já criando uma situação real de jogo, né? Mas o que eu posso te falar é que eu fiquei muito feliz com relação ao desempenho, né? E isso nos norteia para que a gente possa ficar tranquilo e falar, sim, estamos no caminho certo, os jogadores estão assimilando as informações e estão aplicando dentro de campo. Isso nos deixa muito feliz e confiante.
Para encerrar até a minha participação, a torcida do Blumenau Esporte Clube talvez seja no estado de Santa Catarina uma das torcidas mais sofridas, né, por todo o contexto, por todo o histórico do Blumenau Esporte Clube. Para encerrar, qual a mensagem que o senhor deixa para esse torcedor em relação a essa equipe do Blumenau que vive hoje um conto de fadas para o seu torcedor? Eu acho que o contexto inteiro, né, da SAF ela é muito positiva, né? E a estrutura ela nos dá muita confiança para que a gente possa dar sequência, né? Não são 3 meses de campeonato e acabou. É uma coisa que ela vai ser constante agora dentro do Blumenau Esporte Clube e que os torcedores realmente tenham essa empolgação. Eu acho que é muito válido isso, que eles tenham certeza que o trabalho está sendo bem feito, muito profissional, acima de tudo por todos, né? Todos, eu digo, jogadores, staff, diretoria. Então, o Blumenau Esporte Clube ele está num bom caminho, né? E a gente espera dar muitas alegrias para o torcedor. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Metropolitano e Blumenau, sábado às 15 horas no SESI.